Olá, seja bem-vindo à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. É muito bom ter você conosco para estudarmos juntos a Palavra de Deus. O nosso desejo é que essa palavra aqui estudada seja transformadora na sua vida. Então, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e compartilhe nossos vídeos para que outras pessoas recebam a boa palavra do Evangelho. Hoje nós vamos estudar a carta de Paulo aos Filipenses, mas antes, vamos ao momento missionário. Transforme o mundo com a alegria de Jesus, vai ser projetado o tema de hoje, mas vamos repetir isso junto. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. E hoje, nessa manhã, nós queremos lembrar que oração é fazer missões. Não é só ofertar, não é só nós mobilizarmos, mas nós precisamos orar. O apóstolo Paulo, no capítulo 15 de Romanos, o verso 30, recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Queridos, nós devemos estar unidos com os missionários, porque nós estamos em pé de igualdade, orando. Obra missionária não se faz sem oração, obra missionária não se faz sem o compromisso de uma igreja que ora. Separe um tempo, não só no dia de hoje, mas no seu PGM, no seu culto no lar, aonde você estiver, na sua classe, ore por missões. Lembrando também que essas crianças são amigas de missões. Nós temos uma classe específica que ensina nossos filhos a orar, ensina nossos filhos a importância de missões. E hoje nós vamos ter duas orações. Eu quero te convidar a levantar, a vir junto com esse clamor dessas crianças. Vamos orar, vamos interceder por missões pelos missionários. Começando com a Júlia. Senhor, meu nome é Pai, estamos aqui para te pedir mais uma vez que cuide dos missionários que estão pelo mundo, que eles falam muito de Jesus, que as outras pessoas que não conhecem Jesus conheçam Jesus, que todo mundo seja o seu servo. Amém. Amém. Cuida de todo mundo que está aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que bênção, meu irmão. E agora, a Júlia também. Senhor, meu Pai, abençoe os missionários que estão em outros países, ajudando as outras pessoas. Ó Deus, que Tu tira eles de qualquer perseguição e morte. Amém. Possa protegê-lo eles nas Tuas asas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos dar um Deus abençoe para essas crianças lindas? Deus abençoe. Seja você alguém que ora por missões. Deus te abençoe. O título da lição de hoje é A Boa Obra na Vida Cristã. Nós estamos iniciando os estudos na carta aos Filipenses. O título da carta aos Filipenses, ele refere-se à cidade para onde essa carta estaria endereçada. A sua autoria é atribuída ao apóstolo Paulo. Isso, ele teria escrito essa carta no período de sua prisão em Roma, por volta dos anos 60 a 62, assim como Efésios, Colossenses e Filemão também teriam sido escritas nesse período. A igreja de Filipos, ela é a primeira igreja fundada por Paulo na Europa, isso na sua segunda viagem missionária. É interessante observar que, por haver poucos judeus naquela cidade, não havia sequer homens necessários para formar uma sinagoga, ou seja, 10 homens judeus chefes de família. Em Atos 16, fala que havia algumas mulheres cristãs que se reuniam fora da cidade num lugar de oração. Paulo havia pregado o evangelho para aquelas mulheres e havia conversões ali entre elas. Assim, é muito provável que a igreja tenha se iniciado na casa de Lídia, uma daquelas convertidas desse trabalho. Paulo era muito chegado a essa igreja e isso reflete no seu texto. Assim, essa carta é considerada a Epístola da Alegria. Cooperadores da boa obra. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora.
Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versos de 3 a 6. Aqui o apóstolo está demonstrando alegria pela cooperação daqueles irmãos em seu ministério. Aqueles irmãos cooperavam tanto no sustento como também na participação. A palavra usada no grego para cooperação é koinonia, que se refere a compartilhar, ter associação e também tem o sentido de generosidade e altruísmo. Ou seja, mais do que ofertar, aqueles irmãos estavam envolvidos diretamente com o trabalho de anunciar o Evangelho. Assim se manifestava a cooperação daqueles irmãos. Eles ajudavam o apóstolo Paulo com suas ofertas e também trabalhavam lado a lado com ele. Para nós, esse trecho é muito importante, pois ele nos ensina que nós devemos ser participantes do trabalho de expansão do reino de Deus, através das nossas contribuições, mas também através do nosso envolvimento pessoal. E talvez você esteja se perguntando como eu posso me envolver mais com o reino de Deus. Ore, envolva-se com a sua igreja. Peça que o Senhor te mostre onde e como Ele deseja que você esteja envolvido com a sua obra. E Paulo segue a sua narrativa passando a discorrer sobre o aperfeiçoamento em Cristo. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aqueles irmãos, ao cooperarem com o Evangelho, estavam sendo aperfeiçoados. E sobre isso nós podemos ver alguns pontos importantes nesse texto. Deus é quem inicia a boa obra em nós. O texto diz, aquele que começou. Deus, ele é o iniciador e o aperfeiçoador dos crentes. A salvação é uma realidade que não pode ser obtida por mérito ou por esforço humano. A obra de salvação é total. O termo usado no texto, a boa obra, está se referindo à totalidade, à abrangência da obra de salvação. De modo resumido, nós podemos dizer que essa obra, ela começa com a conversão, se estende pelo poder aperfeiçoador da santificação, indo até a glorificação. 1 João capítulo 3, verso 2 diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. O Senhor há de completá-la. O termo aqui no texto, vai completá-la, ele indica término, terminá-la completamente. Esse término perfeito é o alvo da redenção humana, a participação na natureza moral de Jesus Cristo, que é uma natureza perfeita. Lembrando que Cristo, ele é o cabeça. Efésios capítulo 5, verso 23. Como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. E essa obra aponta para Cristo. O termo usado aqui, até o dia de Cristo Jesus, está significando a segunda vinda de Cristo. O trabalho de aperfeiçoamento que foi iniciado por Deus, ele prossegue então sem interrupção até o retorno de Cristo para buscar a sua igreja. O Senhor nos chama a sermos cooperadores com a obra que Ele iniciou e conduzirá até o último dia. Participantes da expansão do Evangelho. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Filipenses capítulo 1, verso 12. Esse texto é muito interessante porque ele nos lembra que a vida do apóstolo Paulo, o grande missionário, não foi uma vida fácil. Ele teve que fugir para não ser morto, foi apedrejado e dado como morto, foi preso, perseguido, sofreu naufrágio, foi picado por uma víbora e mesmo tendo que passar por diversas situações ruins, o apóstolo prosseguiu firme na pregação do Evangelho de Cristo. Agora, preso em Roma, é importante que nós observemos que o apóstolo declara que o que havia acontecido com ele antes estaria servindo para o progresso do Evangelho.
Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Filipenses capítulo 1, versos 13 e 14. Paulo está animando aqueles irmãos. Ele sabia que tudo que ocorrer em sua vida poderia ocorrer com qualquer outro irmão. Todos nós passamos por momentos difíceis, mas é importante que nós tenhamos certeza de que o Senhor é fiel e que Ele nos conduz em todo o tempo. Mesmo nas piores situações que possamos viver, nas situações mais difíceis, o Senhor Ele nos dá a confiança de estar conosco. E é importante que nós tenhamos a certeza, assim como o apóstolo Paulo, que declarou que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Isso lá em Romanos 8, verso 28. E quando estamos cooperando, então, com a boa obra do Senhor, essas coisas estão certamente colaborando para o progresso do Evangelho. Então, nós devemos viver uma vida correta em todo o tempo, para que mesmo nas situações mais difíceis, nós sejamos participantes da expansão do Evangelho. Vivendo em humildade. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses capítulo 2, verso 3. Aqui o apóstolo está tratando sobre a humildade dos cristãos. Uma vida humilde é aquela que não toma atitudes pensando em si mesmos. Ela não faz algo apenas por vanglória, e como a palavra diz, uma glória que é vã, que é passageira, que é momentânea. Mas é preciso então, para se ter uma vida humilde, se colocar não como o maior, mas como aquele que respeita o seu irmão, considerando-o como superior a si mesmo. Paulo está mostrando que o cristão ele deve ser humilde porque ele tem o melhor exemplo, que é Cristo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, de 5 a 8. Esse texto é muito precioso e rico de ensinamentos. Ele está nos dizendo que Jesus é Deus. E mesmo sendo Deus, ele não se apegou à glória, mas como um exemplo perfeito de humildade, esvaziou-se, ou seja, abriu mão da glória que lhe era devida, sem deixar de ser Deus, para servir como homem. E assim foi obediente até a sua morte de cruz. É importante ressaltar que Jesus nunca abriu mão de ser Deus. Mesmo quando esteve aqui na Terra, ele foi 100% homem e 100% Deus. O texto que nós lemos aponta que Jesus abriu mão da sua glória, ou seja, das prerrogativas celestiais da sua divindade. Jesus, então, é o exemplo perfeito de humildade. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, de 9 a 11. Por consequência da humildade, temos a exaltação. Cristo foi exaltado à posição mais alta. O apóstolo está mostrando no seu texto que uma vez que o cristão viva uma vida humilde e obediente, o Senhor, no tempo certo, o exaltará. Então, nós devemos ser obedientes, altruístas e servir ao nosso próximo. Assim, nós estaremos vivendo uma vida de humildade. E concluindo a nossa lição de hoje, que nós sejamos cooperadores envolvidos com a obra de Deus, que vivem de modo a contribuir para a expansão do Evangelho e, sobretudo, que nós possamos andar em humildade em relação aos nossos irmãos. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2, verso 13.
eu te convido então a orarmos encerrando a nossa lição de hoje. Vamos falar com Deus. Senhor, te agradecemos pela Tua palavra, que ela produza em nós transformação, que possamos ser cooperadores da boa obra e viver todos os dias de maneira humilde perante nossos irmãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar a sua dúvida ou seu comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho e compartilhar nossos vídeos. Muito obrigado por você estar conosco aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia.